Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite para refletir um pouco sobre é, o que o United Health Group, né, que tem a Amil e o Américas como braços, né, de presença aqui no Brasil, tem feito e está fazendo, né, durante essa pandemia, e o que a gente está tirando de aprendizado, um aprendizado que eu queria abrir aqui, é, deixando esse aprendizado como um legado e uma homenagem a todas as milhares de vidas que foram perdidas no mundo e no Brasil, incluindo profissionais de saúde, que ficam na linha de frente, se expondo e arriscando a própria vida para tentar salvar o máximo de vidas possível. Então, com essa abertura, eu queria primeiro colocar uma visão geral do United Health Group Brasil. Então, é uma empresa líder, ela está em mais de 130 países, né, tem mais de 325 mil colaboradores e atende a quase 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. Existem mais clientes na United do que na saúde suplementar do Brasil, mas muito mais. E são 122 mil profissionais de saúde. Então, a United ela tem um braço de tecnologia chamado Optum e tem um braço, né, de benefícios que é a United Healthcare, né? Então, essa empresa no Brasil ela tem a Amil e o Américas como seus grandes representantes. A Amil com 5 milhões, quase 5 milhões e meio de beneficiários, né, mais de 30 milhões de procedimentos médicos, mais de 4 milhões de procedimentos e eventos odontológicos. Esse número da telemedicina foi uma mudança na epidemia, a gente não está mais com 717 mil, já supera, estamos quase chegando a 500 mil atendimentos em telemedicina, 346 mil empresas clientes, mais de 28 mil médicos, né, e 15 mil prestadores de odontologia, 15 hospitais debaixo do guarda-chuva da Amil e mais 18 hospitais debaixo do guarda-chuva do América Serviços Médicos, com mais de 2 mil leitos. No total, a empresa tem 4 mil leitos de internação, e isso tudo é que coloca e deixou a empresa muito comprometida e posicionada para esse momento de pandemia, né? Ninguém aprende a lidar com uma situação dramática como essa durante uma pandemia. A gente precisa dessas vocações, dessas competências já estabelecidas, né? E focar muito, né? A gente focou muito na missão, né, de ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para um sistema de saúde que funcione melhor para todos, né? Para cada um dos indivíduos, cada um dos pacientes, né? Baseado nesses valores, né, de integridade, compaixão, relacionamento, inovação e performance. A pandemia foi um momento ímpar, né, a gente exercitar isso ao extremo. Na verdade, esse foi o nosso grande pilar, né, de sustentação para lidar com esse momento dramático, e que eu divido aqui colocando em três principais aspectos, né? O primeiro sentimento, né? Eu sou médico e a minha primeira sensação ela veio muito ligada, né, a essa minha formação de médico. Eu hoje tenho o papel de Chief Medical Officer, de diretor médico, né, da United, tanto para o braço benefício quanto para o braço prestação de serviço, ou seja, Amil e Américas. E o primeiro sentimento que me veio, né, e que veio para a empresa inteira foi de medo, né? Acho que foi um medo muito grande, e o medo, em síntese, era evitar que essa pandemia virasse um pandemônio, né, que são coisas completamente diferentes. O momento seguinte foi o desafio de que a gente tinha que fugir daquela condição de tentar fazer alguma coisa, né? Ninguém podia morrer sem que a gente tentasse alguma coisa. A gente tinha que colocar alguma coisa mais desafiadora do que essa, que era de tratar e cuidar de todos, oferecendo tudo que essa doença exige e exigiu que a gente oferecesse no seu tratamento. É uma doença nova, uma doença traiçoeira, é uma verdadeira roleta russa. É muito importante a gente lembrar que a pandemia não passou, né? E que a gente
foi conhecendo, né, melhor a patologia e vem conhecendo melhor a patologia ao longo do tempo, né? Então, ela é de fato uma doença que exigiu, né, toda a competência e toda a vocação adquirida ao longo dos anos, né? A gente, de fato, é, meio que se sente, né, desafiado e entendendo que a gente foi feito por uma condição como essa, né? E essa condição, ela também trouxe uma oportunidade de praticar, colocar o paciente no centro do cuidado. Então, isso que é muito falado, né, é pouco praticado, né? No dia a dia, a gente organizou a empresa, e aqui eu coloquei uma linha do tempo, né, para explicar melhor como é que foi esse processo né, durante esse período da pandemia, em que em março, né, a gente começou a aprender com os primeiros casos, né, a gente estabeleceu um comitê que se chamava Comitê de Crise, né, e esse comitê de crise hoje a gente chama de comitê de solução. Era um comitê que se reunia todo dia de manhã, né, e agora ele se reúne a cada 15 dias, e é um comitê em que a gente colocou toda a empresa no Brasil e no exterior totalmente focada, né, em entender, a partir das necessidades de cada um desses pacientes, o que era necessário para tratar, né, esses casos. E aí, muita coisa que foi muito comentada na mídia, né, a falta de respiradores, a necessidade de EPI, né, isso de fato trouxe uma relevância muito grande, né, tem uma relevância muito grande, mas a gente não pode resumir o tratamento dessa doença a esses itens, né? Respirador, para funcionar, precisa de filtros, de circuitos, né? De medicações relaxantes musculares, né? E a gente entendeu no mínimo detalhe, porque junto com esse comitê de crise, né, o comitê de soluções, também foi implantado um comitê técnico multiprofissional que se deteve a analisar cada um dos itens que era necessário para o tratamento dessa patologia, né? Então, esse março foi o mês do grande aprendizado. Em abril, a gente começou a escalar, começando a perceber, né, o avanço da doença. A gente começou a trabalhar forte em recrutamento de pessoal, forte em treinamento. Foram mais de 9 mil horas de treinamento online, né, treinamento no local de trabalho das pessoas, né? Logística, né, isso era semelhante a uma guerra. Não adianta você ter munição se a munição não está lá no campo de batalha. Então a gente trouxe reforço de logística para conseguir entregar os suprimentos, né, que eram necessários no dia a dia da epidemia. Então, desde até coisas assim bem cinematográficas, do tipo ter que trazer um avião da China com um EPI, respirador, evitando pousar em um ou outro país, com medo de confisco. Isso tudo aconteceu, né? E aí a gente realmente se preparou, ainda com o número de casos crescentes. Eu vou mostrar um slide com essa evolução, né? Em maio veio o pico da pandemia, né? Veio um pico da pandemia com uma faceta bastante dramática, né? Da intensidade de uso de ventilação mecânica, da intensidade de uso de terapia intensiva, de diálise, a intensidade de contaminação de profissionais de saúde. O que a gente conseguiria fazer, todo mundo sabe que a dinâmica do profissional de saúde no Brasil é de que ele não trabalha num lugar só, ele tem um emprego público, ele tem um emprego privado, e às vezes você não conseguia resolver, né, e garantir o máximo de segurança para eles, por conta da necessidade de circular em mais de um ambiente de trabalho. E isso trouxe uma faceta bastante triste, bastante dramática, né, da contaminação de profissional, de tudo que a gente teve que desenvolver em relação a apoio por telemedicina para evitar afastamentos excessivos, né, durante a pandemia. Em junho a gente virou a chave, né, eu digo que a empresa toda, o grupo todo entrou no modo pandemia. Em julho a gente começou a identificar um burnout, né, uma estafa, um cansaço muito grande nas equipes. Agosto é o mês do retorno, né? Um retorno ainda pouco coordenado, né? Ainda pouco cauteloso,
Mas a gente viu o retorno das cirurgias eletivas, ainda num cenário de vírus circulando. E agora a gente está vendo, não sei se talvez uma segunda onda, mas um comportamento ainda diferente em o Brasil de dimensões continentais, diferente em cada região. Então a gente tem de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ainda tem locais em que a doença está subindo, né? Locais em que ela torna a subir, locais em que está em queda. Então tudo isso fez parte de todo está fazendo parte de todo o quadro bem atual que a gente está vivendo em setembro, né? Isso aqui é para dar uma ideia, né? Eu peguei aqui o retrato do pico da pandemia. Nesse momento, a gente já tinha atendido, internado, tá? Internado nos nossos 34 hospitais espalhados pelo país, 6.609 pacientes. Nesse dia, eu peguei aqui o dia 16 de maio, a gente tinha 1.277 pacientes internados. Desses, 40% deles em UTI, né? E desses em UTI, metade em ventilação mecânica. Nesse momento, a gente tinha um percentual de alta de 83,5%. E 30% dos nossos leitos totais eram ocupados por Covid. E vocês observam, deixa eu apontar aqui para ficar mais claro. Vocês observem como a ocupação do hospital ficou baixa, né, nesse período. Então, assim, no final de maio, com 72%, mas 30% era por Covid, né? Nesse slide, a gente desce um pouco mais na análise, né, para mostrar quantos estavam em terapia intensiva, quantos estavam em ventilação mecânica, né, aqui nesse gráfico. A gente usou muito indicadores, esse índice de Charlson fala a respeito da complexidade dos pacientes, das comorbidades que eles tinham. Quando a gente pula para setembro, né, agora em 15 de setembro, a gente tem 548 casos, né, lembra, a gente tinha 1.200 e pouco, chegamos a quase 20 mil pacientes internados. Mas uma coisa interessante é que a gente agora tem uma participação, né, de 14% dos leitos e a volta dos pacientes eletivos, né? A telemedicina ela teve um papel, esse aqui é um gráfico que mostra aquele índice de uso de ventilação, né? A telemedicina tem um papel e teve um papel fundamental aqui na epidemia, né? A gente usou a telemedicina basicamente em 2 momentos, para evitar a vinda desnecessária ao hospital e dar a sensação de acolhimento ao paciente, ou seja, ele era acompanhado em casa. E depois da vinda à emergência ou depois da alta hospitalar, entendendo que a patologia podia evoluir com complicação no 5º ao 7º dia, a gente faz o acompanhamento, tem feito o acompanhamento também em casa desses pacientes usando a telemedicina. Ela foi também importante no acompanhamento dos colaboradores, né, acometidos pela doença, para monitorar o momento adequado do retorno deles ao trabalho, né? Então, esses aqui são alguns números, né, mas são mais genéricos a respeito do programa de cuidado que a empresa tem, né? E eu vou concluir aqui, para respeitar o tempo, né, dizendo que a gente colocou mais de 6 mil colaboradores trabalhando em home office, né? Eu digo que a vida é feita de fases de oba-oba e de epa-epa. A gente está vivendo a fase do oba-oba, tanto do home office quanto da telemedicina. E aí vai vir a fase do epa-epa, em que a gente vai encontrar a medida certa do uso do home office, aquilo que realmente veio para ficar, assim como a medida certa no uso da telemedicina, como uma grande alavanca e um grande ponto de apoio para estender o cuidado, né? Eu costumo dizer que hospitais são locais feitos para tratar doenças, né? Isso não está errado. Quando você chega com Covid, quando chega com derrame, você quer um hospital que saiba tratar isso, mas o cuidado tem que acontecer sempre. E a telemedicina pode ser fundamental e é fundamental para dar essa dimensão do cuidado, alcançando regiões de um país continental e de uma maneira muito eficiente. Então, a minha última mensagem é lembrar que a epidemia continua, o vírus continua circulando, que tudo que a gente fizer hoje repercute daqui a 10, 15 dias e que a gente tem que continuar se cuidando
e continuar esperando que a ciência traga as respostas adequadas para essa